O ano de 2020 foi um verdadeiro desafio para a gestão pública. Problemas relacionados à pandemia e à administração federal marcaram esse ano, que foi reconhecido pela revista Time como o pior ano da história. Em meio a tantos desafios, quais foram os principais acontecimentos no mundo da política no Brasil? Nós vamos conversar com o senador Carlos Viana, que vai me ajudar neste programa a fazer um panorama de 2020. E no próximo programa, na semana que vem, teremos um programa especial onde vamos falar sobre as expectativas para 2021 e como a população pode esperar as ações que nos atingirão nos próximos meses. E o Advocacy está começando agora. Senador, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Uma honra para nós. Muito obrigado, James. Obrigado a você, a todos que nos acompanham, né? Especialmente para conversarmos sobre um 2020 que foi um 2020 de muito desafio, né? Muito desafio. Muitos desafios. Por qual deles que a gente começa falando? Bem, não há de assim, deixarmos de lado que foi um ano de muito aprendizado. O 2020, essa pandemia, especialmente do Covid, nos ensinou muito sobre o Brasil, né? Especialmente que nós não conhecemos o Brasil. Nós temos um país onde as estatísticas, inclusive de censos, foram totalmente questionadas. A necessidade de atendimento à população nos casos, por exemplo, do auxílio emergencial, mostraram que nossas políticas públicas estavam muito aquém daquilo que nós precisávamos realmente. Então, nós aprendemos que política pública precisa ser feita primeiro sabendo a totalidade da população, quanto tempo essa população precisa ser atendida e quando ela deixará de ser atendida em relação às possibilidades de novas formas de sobrevivência e tudo mais. Eu estou me referindo, por exemplo, quando em fevereiro nós começamos a discutir no Congresso a questão de um auxílio emergencial, juntamente com o ministro Paulo Guedes, nós esperávamos 15 milhões de pessoas além do Bolsa Família. Nós tivemos 35 milhões de pessoas a mais que pediram o auxílio por não terem condições de sobreviver. Claro que tivemos excepcionalidades, por exemplo, 600 mil casos de fraude de servidores públicos que fizeram incorretamente, de militares que, infelizmente, sejam tanto das Forças Armadas quanto policiais militares, que usaram de cadastros separados, porque são parte da população que não estão em cadastros oficiais do governo, da Caixa, mas isso não afetou o tamanho da questão do auxílio emergencial. Nós temos hoje perto de 70 milhões de pessoas. 600 mil para 70 milhões é um número, digamos assim, proporcionalmente insignificante. E, James, olha, veja bem, nós tivemos quase 20 milhões de pessoas, nunca tiveram uma conta bancária ou que nunca fizeram qualquer contribuição com a Previdência Social. Ou seja, eram brasileiros que não existiam dentro das nossas contas oficiais. Então, isso ensinou muito o Brasil sobre a necessidade de uma política pública como essa, mas principalmente o quanto nós estamos defasados em dados sobre a nossa própria população. Aquilo que nós tivemos aqui o ministro Lorenzoni, logo quando foi lançado o auxílio emergencial, que ele chamou de invisíveis, né? Sim. Aqueles que não vê, mas existem no Brasil e os cadastros não chegavam. Senador, nessa linha da pandemia, muito se falou, e aí tem muita briga política, imprensa, Sim. Rede social, que não necessariamente são não são base para uma discussão mais assentada, mais técnica, etc. O tamanho do Brasil, e nós estamos com um problema neste momento sério na Argentina, que é um país bem menor que o Brasil, mas com um número de mortos por milhão muito maior do que o Brasil, talvez um dos números maiores do planeta atualmente, e uma economia totalmente fragilizada. Assim, a economia argentina praticamente acabou. Eu faço essa comparação e te pergunto, no cenário mundial, qual que é a visão sua como senador da República, do Legislativo brasileiro, como que o Brasil ficou nesse cenário? Por exemplo, Sim. O Brasil tomou atitudes que, em geral, os países tomaram de apoio. Auxílio emergencial é auxílio ao empresariado, os segmentos econômicos em geral, medidas sanitárias. Ele ficou na média, ficou abaixo, ficou acima. Qual que é a sua avaliação dessa situação? É interessante a gente fazer, é uma boa pergunta, porque o primeiro passo para a gente evoluir é a gente aprender com os erros. Você tem que observar que os erros são como tropeços, eles te jogam para frente, né? Eles não te jogam para trás.
Então, nós temos que aprender com os nossos erros, para que a gente possa futuramente corrigir e criar um país melhor, um país que seja mais avançado para todos. E é preciso que, ao observar os erros, a gente faça uma reflexão muito sincera sobre o que nós passamos. A doença chegou muito rapidamente, se espalhou de uma maneira impressionante. Nós tivemos pelo menos 10, 12 cepas diferentes que chegaram ao Brasil, ou seja, vírus que vieram de países diferentes, chegaram ao mesmo tempo em nosso país. E ficamos, inclusive, na dúvida se chegou em janeiro, chegou em fevereiro, mas o certo é que se espalhou de uma forma muito rápida. Os médicos, a medicina, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, no nosso país, não sabiam claramente como combater a doença. Nós não tínhamos um protocolo, como não temos ainda hoje, um protocolo único para o combate à doença. E nós tivemos também o que há de pior na nossa cultura política, que é a utilização dessas questões sanitárias de saúde pública como política. O presidente da República tinha um posicionamento, o posicionamento dele da questão da hidroxicloroquina, que alguns médicos defendiam, e os outros médicos não, inclusive o ministro da Saúde. Tivemos aquele embate, o presidente recuou, manteve o posicionamento dele, e o ministro da Saúde defendeu o protocolo de se esperar e lockdown completo. Eu digo para você que os dois lados tinham razão. O lado do ministro, que a questão do lockdown foi necessário, tanto foi que os números começaram a cair e agora estão voltando a subir, porque nós permitimos a volta de muitas atividades, né? E o lado do presidente também, porque hoje sabe-se claramente que você não pode esperar o doente apresentar os sintomas. Imediatamente você tem que começar o combate à doença para evitar que ela tome conta do corpo todo. Então faltou naquele momento uma visão única, uma política única para o país, que juntasse o presidente, os estados, e nós formássemos barreiras sanitárias mais eficientes, o que não aconteceu. Todas as nossas medidas foram por terra, tanto que nós temos aí 180 mil mortos, que é um número muito expressivo. Mas não teve muita politização? Isso me causou, claro, porque eu me lembro quando o presidente Fernando Henrique estava no governo, ele falava que no Brasil tinha uma turma do quanto pior, melhor. Mas isso existe ainda, é muito firme. Muito forte. Você então, pega, assim, não tinha exemplo, muito isso, não faço isso não, e depois os médicos, eu ouvi de um médico conhecido, ele falou, olha, isso não tem comprovação científica, mas tem tido eficácia ambulatorial, resultado positivo ambulatorial, né? O paciente é atendido, está dando resultado, mas a ciência já comprovou? Não. O protocolo, né, ainda não chegou a esse ponto. Exatamente. Você quer um exemplo claro? O posicionamento do governador de São Paulo, o Dória, que tentou antecipar uma eleição de 2022 para a presidência, tentou usar esse embate entre o presidente e o ministro da Saúde como uma forma de se valorizar, tentou fazer um governo paralelo. Está tentando até hoje. Acabou. A vacina agora. A população brasileira não está mais... O eleitor brasileiro ele está tão irritado com a política que situações como essa do Dória geraram para ele um problema, porque as pessoas perceberam claramente que aquilo era um oportunismo. O país precisava, naquele momento, de um diálogo. O país não precisava de ninguém para poder querer separar. E o resultado foi esse. Faltou diálogo da parte do presidente, vamos reconhecer isso. Faltou, inclusive, uma visão de estadista, de liderança. Isso faltou. Por quê? Se ele chegasse e falar, olha, meu posicionamento é esse, mas nós precisamos ter uma unidade no país, vamos nos centrar aqui. A gente teria... Não é hora de briga, né? Não é hora de briga. Não foi o que aconteceu. A questão dos estados. Muita gente reclama do Supremo. O Supremo impediu o presidente de agir. Não é verdade. Você, como bom advogado, sabe que a Constituição brasileira é clara, os estados são independentes. O presidente, ele comanda a União, mas cada estado é um ente federativo. Então, o Supremo só nos lembrou que está na Constituição. E nós ficamos, cada estado fazendo, tomando seu protocolo, cada estado quer a sua vacina, cada estado tem lá a sua forma de combater, e, infelizmente, chegamos aí já a quase 180 mil mortos. Nós vamos, assim, acho que está na iminência aí de termos vacinas e, graças a Deus, que mais de uma, né? Estados Unidos tem, Inglaterra tem, a China tem. E falando aqui de pandemia, assim, eu quero conversar um pouco mais sobre isso, porque nós vamos voltar semana que vem para falar sobre 2021, claro. Com perspectiva melhor. Mas nesse momento,
tem uma discussão muito grande de quem é que vai fazer e etc. O senhor mencionou aí o governador de São Paulo, que quase que quer transformar Butantã numa agência de vigilância sanitária, né? E eu costumo lembrar, senador, o Brasil tem um programa de imunização reconhecido no mundo inteiro. Verdade. E é técnico, não é político. Isso veio de Fernando Henrique, Lula, Temer, Dilma, ou seja, o Ministério tem... Na verdade, começou no governo militar, né? Já nos anos 70. Sim, de imunização, já é bem antigo. Ou seja, o setor técnico do governo federal faz isso muito bem. Sim. E dentre as boas medidas do governo Fernando Henrique foi a criação de agências. E a Anvisa também trabalha tecnicamente. É claro que está dentro do governo, mas são setores técnicos. Não é melhor que, nesse momento, a gente deixe que Anvisa e Ministério da Saúde, os políticos, coordenem as ações que eles determinarem, mas que eles façam isso? Porque isso tem funcionado bem no Brasil. Nesse ponto, aqui, numa sequência de raciocínio, o presidente Bolsonaro teve esse posicionamento que eu considero poderia ter sido diferente, mas ele também, em momento algum, ele impediu que o Ministério da Saúde desse apoio aos estados e às políticas de combate ao Covid. Pelo contrário, o presidente assinou diversas medidas provisórias, o Congresso votou e aprovou todos os tipos de ajuda possíveis para que os estados pudessem atender. Municípios, por exemplo, hoje, que trabalharam bem, não tem nem dificuldade de pagar o 13º. Pela primeira vez, os municípios brasileiros vão poder pagar o 13º sem tanta dificuldade. Com adicional coronavírus, como o pessoal da saúde está falando e agradecendo. Exatamente. Né? Então, à medida, o presidente, nesse ponto, ele foi muito democrático de dizer, bem, eu penso assim, mas o governo vai agir dessa maneira. E isso trouxe um grande resultado. A questão da vacina, nós temos o problema da imunização, que é urgente. Nós precisamos imunizar a população o quanto antes. E aí entra aquela história, é obrigado a vacinar? Não é? Você não pode algemar uma pessoa para a pessoa ir lá vacinar. Vai vacinar quem quer. Isso aí é algo muito... É um debate estéril, não leva a gente a absolutamente nada. Passada essa questão somente da imunização da população, nós temos que discutir um outro assunto. São cepas desse vírus que mutam. O vírus, ele é mutante. Futuramente, nós podemos ter uma cepa mais agressiva em que nós vamos precisar de uma outra vacina. Nesse ponto, o Ministério da Saúde está agindo corretamente. Eu fui relator de uma medida provisória que liberou 2 bilhões de reais para o Instituto Oswaldo Cruz, o Fiocruz, onde nós vamos aprender a fazer a vacina. A oposição, inclusive, no Senado, gritou porque a iniciativa privada quer vender e o Brasil não quer negociar. Tá bom, a iniciativa privada quer vender, mas não quer nos passar o conhecimento. Nós vamos, num primeiro momento, comprar para imunizar, porque a vida das pessoas está em jogo. Mas nós, como soberanos, como país, nós temos a capacidade de aprender, de fabricar, como o Fiocruz vai fabricar, e futuramente ter outras vacinas que nós mesmos podemos desenvolver o conhecimento. Isso é fundamental para que a gente garanta a independência no caso de que esse vírus futuramente se transforme em um outro desafio. Que, aliás, acontece com outras áreas de imunização. Quiser contribuir aqui conosco, perguntas, com temas, etc., mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 989597615. Senador, pois não. Vamos falar de economia agora? Vamos. 2020. Uma coisa preocupante, e aí apareceu, eu lembro que durante, voltando a falar rapidamente da pandemia, muita crítica, fecha, não fecha, lockdown, não tem, etc. E uma frase que rodou as redes sociais foi, economia a gente vê depois. Só que a conta chega mesmo, não tem como, né? O Brasil está num momento de, assim, parece um pouco contraditório. É lógico que a inflação está alta, mas nós vimos aí índices do Bovespa recentemente positivos, um crescimento assim como não se via há 4 anos no quadrimestre ali. Quer dizer, houve uma reação que eu realmente fiquei surpreso e achei que a gente ia estar no buraco. Mais recentemente, o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, ele voltou a dizer que nunca teve uma queda tão expressiva no PIB do Reino Unido. Ou seja, 2020 não se pode falar de governo, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia a governo nenhum, porque ele é atípico o ano. Na sua visão, como é que está a economia brasileira hoje? Olha, eu vou dizer baseado em números, porque essa é uma pergunta na qual eu sou muito questionado e sempre, durante a minha trajetória, eu procurei me basear em índices. Eu digo a você que o ano que vem o Brasil tem a chance de crescer 3,5%.
É mesmo? 3,5%. Tenho muita confiança nisso, de que a economia vai reagir, e eu estou me baseando, como eu já disse, nos dados. Agosto desse ano, em plena pandemia, nós tivemos uma arrecadação maior do que agosto do ano passado. Olha só. O índice crescente de consumo de óleo diesel, que é outro ponto importante em relação a isso. O dólar acima de R$5, ele para nós é uma ferramenta muito importante, porque a nossa economia, diferentemente da Inglaterra, ela é uma economia estática, a nossa é uma economia baseada em commodities. Quando elas estão com preço em baixo, nós sofremos, mas quando nós temos câmbio favorável, mercado externo, consumidor, o Brasil bate recordes seguidos de exportação. E a importação, naturalmente, diminui, porque isso torna mais difícil a compra do produto estrangeiro, assim como as viagens para o exterior. Se você tem um dólar a 2, os brasileiros viajam muito, mas o dólar a 5 e uma libra esterlina a 6, por exemplo, se torna algo 6,50, né? O euro ali a 5,50, isso faz com que o Brasil ganhe mais divisas. Então, nós temos, James, a possibilidade de ter um juro negativo, com 2% ao ano, que é a Selic, juro negativo, está abaixo da inflação. Inflação que é sazonal. Por quê? O Brasil importa boa parte do arroz que consome. De repente, com o auxílio emergencial, a população começou a consumir mais dentro de casa. Você, né, com as famílias todas, Sim. Aqueles que ganham menos passaram a poder comprar mais. O arroz que nós tínhamos em estoque não era suficiente. Foi preciso importar, porque o preço cresceu muito, aumentou muito. Mas isso muda, porque a própria economia brasileira, como eu disse, ela é dinâmica. Esses preços, daqui a pouco, começam a retroceder. O que nos impacta muito é a gasolina, porque o petróleo também tem seu preço e por aí vai. Então, eu digo que nós teremos no ano que vem um crescimento muito bom. A nossa expectativa de quem acompanha o orçamento do governo federal é de que nós tivéssemos um déficit de 1 trilhão e 200 bilhões, o que seria algo catastrófico, mas não será. O déficit ficará em torno de 800 a 900 bilhões, que é muito alto. Senador, mas eu queria te perguntar dessa questão do déficit, pelo seguinte. Aliás, me permita voltar na sua fala anterior para perguntar o seguinte. Bom, nós temos aí, eu lembro algum tempo, quando criou a banda cambial, você deve lembrar disso? Sim, lembro. Não é do meu tempo, não, mas eu lembro. Nós estudamos na faculdade. Eu ouvi falar que houve um tempo... Que falaram em banda cambial, no tal governo Fernando Henrique Cardoso. Não é do nosso tempo. Mas eu lembro que foi muito criticada a banda cambial, que era quando o governo não taxava o câmbio, mas ele deixava um mínimo e um teto, exatamente para a economia ter uma referência de crescimento, até onde que o câmbio poderia ir. Evidentemente, a gente fala do dólar, porque a moeda... E aí, eu estou lembrando disso para saber qual que é o câmbio ideal. Sim. Porque se nós pegarmos isso e trouxermos para o campo do comércio exterior, nós vamos pensar, tudo bem, o Brasil tem a sua economia focada em commodities. Ou seja, se o dólar está alto, isso é bom para nós vendemos e nós não compramos. Ou seja, os brasileiros fora do país compram menos, porque o dólar ficou muito caro. O pessoal viaja aqui dentro do país, né? Mas qual que é o equilíbrio disso, senador? Porque se nós pensarmos que, ao mesmo tempo que nós vamos exportar muito commodity, isso pode aumentar a nossa inflação, porque nós desabastecemos o mercado interno de produtos que nós, soja, arroz, etc., grãos principalmente. O mundo inteiro parou, então o mundo inteiro precisa comprar mais também tudo. Então, qual que é o equilíbrio disso? Isso é bom ou é ruim para a economia brasileira e, sobretudo, para a família do Brasil, né? Eu digo para você que o câmbio a R$5, ele é um câmbio muito bom para a economia brasileira, porque nós geramos mais riqueza. Quando você gera mais riqueza... Mas não dispara a inflação? Não, pelo contrário. Porque aí você tem que... Não dispara. A inflação, James, ela acontece quando o governo não tem as contas controladas. Aí ela dispara a inflação. O que nós temos são sazonalidades. O preço do arroz que sobe, por quê? O país não produz a quantidade de arroz que tem, mas no ano seguinte produz, porque a própria economia, o próprio setor agropecuário, passa a ver no arroz um bom negócio. E isso vai sendo em escala, por quê? Nós temos uma parte dessa economia. Mas o que é mais importante no câmbio, eu vou explicar. O Banco Central agora repassou ao governo, ao Tesouro, quase 400 bilhões de reais, lucro do câmbio. Que não é essa banda cambial como foi criada, foi chamada na época, né, do Fernando Henrique Cardoso, mas que existe hoje.
O governo não trabalha o mínimo, Sim. deixa, mas quando o dólar atinge um determinado patamar, faz os leilões. Sim. Quando nós emitimos um título brasileiro lá fora, e o ano que vem nós vamos emitir muitos títulos. Senador, só para lembrar que leilões, quando ele refere, o senhor está falando... Leilão de dólar. Leilão de dólar, né? Leilão Tem as de dólar. reservas cambiais no país, quando o dólar está ameaçando subir muito, o governo vende a moeda estrangeira para forçar uma queda. Isso. Mas isso são situações muito raras. Todo governo faz isso. Porque o governo controla. A gente tem uma quantidade de divisas hoje que dá ao Brasil uma possibilidade muito interessante de vencer as dificuldades. Mas esse dinheiro que está guardado, 350 bilhões de dólares, ele tem um custo. Sim. E esse custo, ele é pago em reais. Concorda comigo? Você tem que emitir moeda para poder pagar o dólar lá fora. Então, nesse ano agora que entra, o governo tem que reformar os títulos, tem que renová-los no mercado internacional. Quando nós emitimos $1 lá fora, nós vamos pagar R$5 por ele aqui. Quando nós emitimos os títulos lá atrás, nós pagamos R$2,50. Ou seja, nós hoje vamos ganhar, ou melhor, quando nós emitimos o dólar lá fora, o ano que vem, vai entrar R$5. E nós vamos pagar os títulos que nós compramos a R$2,50. Então, essa variação cambial, ela ajuda o governo, inclusive, a controlar. E se daqui vamos dizer, 2 anos o dólar baixou de preço, nós vamos pagá-lo a R$2,50, um título que nós compramos a R$5. Isso nos ajuda na variação, porque o país tem controle das suas contas. E o que muito ajudou foram o começo das reformas. A reforma da Previdência, por exemplo, que nós votamos esse ano, ajudou e muito o governo, o ano passado, desculpe, ajudou e muito o governo a controlar os títulos, porque deu credibilidade lá fora e a gente pôde reformar a dívida com tempo maior e juro menor. Porque isso conta também. É igual o banco. Você está indo num banco pedir um dinheiro. Se você está endividado, o banco vai te cobrar juros ou não vai te dar um empréstimo. Quando você está com dinheiro aplicado, fica todo mundo doido atrás. Né? Todo mundo doido atrás de você. Pega um empréstimo. Para que eu vou pegar empréstimo? Eu estou com dinheiro guardado. Banco é assim. O juro varia de acordo com o risco do contratante. E o Brasil, quando fez a reforma da Previdência e o governo começou a controlar, manteve o teto, isso deu para a gente um fôlego, que agora está nos ajudando a ultrapassar esse momento. Então, a economia, eu digo com muita tranquilidade de que 2021 será um bom ano para nós brasileiros. Nós perdemos aqui em torno de 5%, né, com a pandemia, retrocedemos na economia, esperávamos 7%, vamos retroceder 5%. No PIB? No PIB. E no ano que vem, se a gente crescer 3,5%, quer dizer, em 2 anos, nós vamos recuperar aquilo que nós perdemos, coisa que a Europa não vai fazer. A Europa vai gastar 10 anos. Por quê? Economias estáticas, aquelas que já têm uma definição de setores que não é como a nossa. A nossa, como você mesmo disse, o dólar alto, nós vamos surfar na venda do agronegócio. E um agronegócio, que por mais que se critique, produz muito mais hoje numa quantidade de terra menor. Sim. Né? A gente tem embates aí, tem uma conversa aí. Mas chegamos num ponto... Tem um limite aí também de se imaginar, né? E o país está indo, nesse ponto, indo muito bem. E as contas públicas, esse ministro Guedes, que muita gente critica, mas eu sou admirador de Paulo Guedes, ministro da Economia. As conversas dele conosco no Senado são impressionantes. Ele é um homem que tem uma visão, ele está lá no futuro. O problema é que o carro de boi, ele anda na toada dele. Então, o parlamento, né, as nossas modificações aqui, elas não andam na rapidez da cabeça do ministro Paulo Guedes. A gente tem que vir construindo aos poucos, né, o ideal que ele quer para a economia brasileira. Então, ele manteve um controle, um enxugamento da economia, do dinheiro público na administração, não tivemos aumento para os servidores, as despesas foram diminuídas, nós conseguimos esse recurso que veio do Banco Central. Isso tudo ajudou o país a vencer e dar esse resultado surpreendente, que fala, poxa, mas no meio de uma pandemia, o Brasil está crescendo 7% num trimestre? Sim, por conta de todas essas questões. Então, eu não acredito em inflação alta, não acredito, tanto que a Selic foi renovada agora a 2%, e penso que 2021... Que é uma previsão do que seria. E o primeiro semestre será um semestre de vacinar as pessoas, né? Nós vamos começar a vacinação
Se Deus quiser, dezembro, janeiro. Mas nós vamos falar dela. Vamos lá. Na semana que vem nós vamos falar de vacinação, mas nós estamos chegando aqui no finalzinho desse bloco, mas eu quero deixar uma pergunta para o segundo bloco, senador. Ainda sobre economia, senador, sobre as contas públicas. Lembrou muito bem a sua fala que se não houver equilíbrio, não houver o chamado equilíbrio fiscal, ou seja, o governo não gastar mais do que arrecada, e aí entra a velha história do superávit primário, não tem inflação que seja controlada no país. E eu quero falar isso por causa do auxílio emergencial, que é uma preocupação, a pergunta que eu fiz anteriormente. Conta pública é muito importante. Muitas vezes a população não entende quando fala de ajuste fiscal, equilíbrio fiscal, enfim. E sempre alguém dá um exemplo que é básico para todo mundo entender. Na sua casa, você só gasta o tanto que ganha. Você não gasta por mês 10 mil se só ganha 8. Com o governo não é diferente. É a mesma coisa. Mesma coisa. Senão você vai acumulando dívida e aí os juros ficam lá em cima. Com o governo é a mesma coisa, que além do juro ainda tem inflação para a população. Auxílio emergencial. Era algo inesperado, não estava previsto para o governo, foi algo que teve que ser feito por causa da necessidade. Segundo ano do governo, isso certamente não entrou no que é conhecido como PPAG, que é o Plano Plurianual de Governo, de Ação do Governo, que é feito no primeiro ano do governo, ou seja, isso não estava previsto dentro desse pacote. Isso vai impactar muito as contas da União e qual que é o reflexo disso para a economia do país? É bem interessante, porque se não fosse pelo auxílio emergencial pela Covid, nós esperávamos um déficit entre 180 e 200 bilhões. Seria, inclusive, um dos menores da história recente da economia brasileira depois da reforma da Previdência. Mas com a questão dos gastos ou da preservação da vida das pessoas por conta do Covid, o governo gastou muito, nós subimos para 800 bilhões de reais. Esse desafio nós teremos o ano que vem, o governo terá que renovar essa dívida. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, com o dólar alto, a inflação baixa, a economia se tornou muito dinâmica. Então, nós vamos conseguir superar, acredito que os títulos sendo renovados aí de 8 a 10 anos, isso dará um fôlego para o país. Agora, nós no Congresso ficamos devendo uma reforma tributária. Essa reforma seria discutida agora no segundo semestre, mesmo com a Covid, nós teríamos... Mas aí entramos no embate político, né? Presidência da Câmara, presidência do Senado e o Rodrigo Maia, presidente dos deputados, em guerra com o Palácio do Planalto, que queria fazer o sucessor dele. Resultado, a política acabou atrapalhando, juntamente com o Covid, o debate que nós deveríamos ter sobre reforma tributária, ainda que fosse tímida. Porque nós precisamos de uma grande reforma tributária no Brasil. Mas a união de impostos, por exemplo, a unificação de impostos, já seria um passo importante. Uma discussão mais aprofundada sobre um imposto sobre comércio eletrônico, por exemplo, é uma discussão necessária no país hoje, porque hoje você tem 97% praticamente das transações todas feitas eletronicamente, né? O dinheiro está em desuso nessa história toda. Então faltou um debate que eu espero que o ano que vem a gente possa trazer para a população via parlamento. Que, aliás, vai mudar até a estratégia de fiscalização do governo, né? Mas, assim, reforma tributária é uma pauta, acho que do Brasil, não vai ser diferente. O Advocacy vai falar de reforma tributária o ano que vem e já estou aqui convocando o senador, dentre outros, para voltar para esse tema. É um bom debate. Da maior importância. Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, por que não faz? Olha, porque nós temos 27 estados, 27 legislações de ICMS diferentes. Uma Constituição, né, que engessa a discussão. Nós temos 5.000 e quase 600 municípios, todos com uma legislação sobre o ISS-QN diferentes. Quer dizer, é um assunto que nós temos que ir com muito cuidado para poder respeitar todos os entes. Mas vai avançar. Nós conseguimos, por exemplo, Minas Gerais hoje já concorda, por exemplo, com a criação de um imposto, um IBS, por exemplo. Minas já concorda com isso. Nós temos juristas aqui que são totalmente em desacordo, dizem que não, que a Constituição garante ao Estado o ICMS, que isso é perda, inclusive, de soberania dos Estados, de independência. Não é verdade. Vamos pegar a União Europeia. A União Europeia são 27 nações, né? Estado. Nós somos 27 estados, por coincidência. Lá, todas essas 27 nações têm a mesma tributação.
Todos eles, e ninguém perdeu a independência de nada. Né? Essa história de... É a soberania. É a soberania, ninguém perdeu. É uma questão de você entender que o futuro está exigindo. Essa história de débito e crédito, Senador, ICMS, são 3 acabou. meses por ano, em média, para atender às obrigações do Estado, que a iniciativa privada tem. Não dá para suportar isso mais, não. Agora, eu queria, pegando aí essa fala da reforma que parou lá, qual que é a importância do Congresso? Quando a gente fala de política, nós tivemos agora recentemente o STF, ele entendeu, e aí com manifestação dos dois lados, que não era possível o terceiro mandato para ambas as casas. As casas, ou seja, legislativas, que é o Senado e a Câmara, elas têm que ser um importante parceiro do governo. Eu não estou falando que tem que ser do governo, mas assim, pensando no país como um todo e não no governo especificamente do momento. De que forma que isso trava o governo? E outra coisa, na sua visão hoje, assim, é saudável que o STF não tenha, e aí no meu entendimento de jurista, não podia mesmo, aprovado um terceiro mandato para os atuais presidentes das duas casas, porque quem pauta a matéria na votação é o presidente da casa. Sim. Ou seja, se ele não estiver alinhado com o governo, não é porque ele apoia o governo, mas o país pode deixar de ganhar muitas coisas. Isso não é no governo federal, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, isso é em todo lugar. O próprio STF, quem pauta lá é o presidente, ou seja, o que o país ganha com essa mudança? E neste momento, a sua avaliação, isso é bom ou é ruim para o governo? A decisão do Supremo Tribunal Federal, como é que se pode, pacificou a situação, porque cairia no campo da política e nós ficaríamos naquele embate, se pode ou não pode, muda o regulamento, não muda o regulamento. 2021 todo, né? Seria uma discussão grande, isso ia parar no Supremo de novo. Então foi melhor, tomou a decisão, resolveu o problema, nos livrou de uma discussão, acabou. O que era, inclusive, não seria necessário, né? O parlamento precisa parar de judicializar questões. Dele próprio. Dele próprio. Nós precisamos começar a dar respostas para a população sem a interferência do judiciário. Mas, como isso é uma cultura no Brasil, é muito difícil mudar. Agora, os presidentes das casas... O contralado é que depois reclama da interferência de um poder no outro. E são os próprios parlamentares. A gente tem uma discussão lá de líderes, você faz a votação, a maioria vota, aí o discordante, não, eu vou para o Supremo. Aí vai para o Supremo, gera notícia, holofote. Eu brinco que tem senador que adora tanto dar entrevista contra, que quando abre a geladeira de madrugada, começa a dar entrevista. Né? Dá a luz assim. Por quê? Porque não vence no debate, quer vencer na base da legislação do judiciário. E o judiciário, por si só, não recusa, porque não a Constituição pode, não pode o direito recusar. Brasileiro não permite. Resultado, fica aquela coisa de querer dar uma resposta para o país e por aí vai. Mas no nosso caso, eu observo, eu que estou senador aí nesse segundo ano, os presidentes das casas têm um poder excessivo. O presidente do Senado pauta o que ele quiser ou não pauta. O presidente da Câmara pauta o que ele quiser ou não pauta. As comissões, especialmente as comissões de Constituição e Justiça, que são as mais importantes, geralmente são ocupadas por aliados dos presidentes da casa. Então, se não sai da comissão a discussão, não avança em absolutamente nada. Então, nesse aspecto, eu penso, James, e digo com muita clareza, o Brasil deveria ter um plano estratégico obrigatório. Todo governo, um exemplo, todo governo ao entrar apresentaria um plano de trabalho sob o qual, seja presidente, parlamento, o que for, esse plano deveria ser cumprido, metas, para que a gente pudesse resolver. Então, esse plano seria aprovado pelo parlamento e ali ele obrigatoriamente teria que ser cumprido como foi determinado por lei. Nós resolveríamos o problema da discussão e da dependência das chamadas medidas provisórias que o governo manda, de questões que muitas vezes o governo precisa resolver de uma hora para outra e não se planejou lá atrás. Não seria o caso de ter um PPAG um pouco mais longo, senador? Porque o PPAG, por mais que ele pense o planejamento de 4 anos, que é o mandato, 4 anos para um país como o Brasil ainda é muito pouco. Sim. Né? É um tempo curto para você terminar um ciclo de política pública, né? Agora, mais especificamente, no governo federal, recentemente, troca de ministros, isso sempre gera um ruído aí para o próprio governo, na imprensa e o reflexo disso. Na sua avaliação, como que você vê o governo hoje, assim, do ponto de vista de
de ele estar... Ele se fortaleceu politicamente, o senhor acha que o governo está frágil? Eu sei que o senhor está lá dentro do sistema político do país como um todo, mas a sua visão do governo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma sustentação política nas duas casas, nas ações dele, ele tem um reflexo disso na sociedade? Tem. O governo tem uma base política muito firme na Câmara e também no Senado. Ele consegue emplacar suas propostas? Consegue. Na prática é isso, que né? vem emplacando. Né? Às vezes há discussões, mas o governo vem conseguindo avançar. E nesse ponto, até o Davi Alcolumbre, por exemplo, que é o presidente do Senado, era muito criticado, mas era o principal aliado do Planalto nas medidas junto ao Congresso. Né? O presidente Bolsonaro, ele está realinhando o governo por uma necessidade política. O presidente foi eleito numa onda de insatisfação muito grande, que levou também ao poder muita gente que usou o nome do Bolsonaro, mas que não tinha nenhuma ligação com ele. Tanto é que nós tivemos dentro do partido do presidente uma defecção. O partido cingiu, o partido rachou. Esses deputados, por exemplo, que eram do PSL, muito ligados a ele, Frota, aquela Joyce Hasselmann, que foram eleitos na onda bolsonarista. Major Olímpio, mas que, na verdade, não tinham nenhuma ligação com o presidente. Outra questão, grupos muito radicais que pediam intervenção militar, tem que intervir militarmente, aquela coisa toda. Não é? Outros grupos, por exemplo, nós temos que fazer impeachment dos ministros do Senado. E isso foi para a televisão, para as redes sociais e foi um ano de muita discussão sobre isso. Agora, nós estamos nos tornando mais maduros, porque o eleitor brasileiro, nessas últimas eleições, ele deixou um recado. Ele não quer radicalismo nem de esquerda nem de direita. As pessoas querem soluções. E foi isso que eu falei para o presidente na reunião que nós tivemos para discutir Minas Gerais, os projetos para Minas Gerais. Falei, presidente, o eleitor em 2022, ele vai se perguntar em que a vida melhorou. Porque aquela revolta que levou o governo lá em 2018, essa revolta não tem mais. As pessoas estão insatisfeitas com a política e vão continuar insatisfeitas com a política. A questão da corrupção, combater a corrupção é obrigação nossa, não é mais um apelo político. Porque o governo Bolsonaro, nesse ponto, vamos reconhecer, é um governo que vem agindo de uma forma muito clara e transparente no combate à corrupção, se não tem escândalo. Os poucos que surgiram imediatamente foram retirados e foram trocados. Então, eu falei, presidente, a gente tem que começar a pensar qual é o legado do governo. Como que as pessoas vão ver o governo e dizer assim, minha vida melhorou. É isso que o eleitor vai observar em 2022. Não vai ser costumes, não vai ser essa questão do discurso moral, não. As pessoas querem soluções. Então, o governo... Sobretudo econômicas, né, senador? Porque eu costumo dizer o seguinte, se a economia estiver bem, o governo vai embora. Se a economia estiver ruim, não tem governo que se sustente. Pois é, e com 14 milhões de desempregados. Quer dizer, o governo tem um desafio grande. Outra questão o governo, então, começou a se realinhar. Se afastou dos grupos, esses grupos de intervenção militar. Esses grupos não têm nenhuma influência no governo. Essas questões, por exemplo, do STF também, que ganhou muita força, né? Também o governo se afastou, porque não adianta. É uma questão de você saber lidar com o Supremo, mudar, fazer eleição para ministro, determinar tempo de mandato, mas impeachment de ministro do Supremo é dificílimo, né? Você sabe muito bem disso. Ele tem que ter alguma ação dentro do mandato dele, que possa ser reprovável, é um negócio... Então, vamos cair na realidade. O governo entende que, da agora para frente, tem que ter menos discurso e mais ação para que o cidadão que votou nos partidos de centro, ele comece a entender que, de fato, o governo merece uma reeleição. Se isso não acontecer, aí sim nós teremos possivelmente até mudanças importantes. Então, tem 2 anos para que o governo possa retomar um discurso e trazer para a população, fora do contexto de imprensa, não é? Porque não adianta, essa guerra o governo não vai ter sempre, não tem jeito. Mas as pessoas têm que sentir que o governo melhorou no dia a dia delas. Bom, nós vamos
Estamos chegando aqui ao final dessa nossa conversa sobre 2020, mas vou lembrar mais uma vez aqui, na próxima semana nós vamos estar de volta para falar de 2021. Muito obrigado. E nós quero agradecer o senador, obrigado por estar aqui mais uma vez, senador, e deixa aí uma mensagem de Natal para o nosso telespectador nesse finalzinho de 2020. É um ano que eu sei, um ano muito difícil, foi um ano de muito aprendizado, mas um ano em que nós fomos muito desafiados. E se há algo que, apesar de Jesus não ter nascido dia 25 de dezembro, nós sabemos isso claramente, né? Mas todos convencionamos a data, porque ninguém sabe o dia certo que foi, então vai ser dia 25. Comemoramos dia 25, vamos comemorar, ele nasceu, isso é que é o importante. É importante que a gente comemore isso. Mas o nascimento de uma criança, como o nascimento de Jesus que comemoramos, é sempre a renovação da esperança. Amém. Porque é isso que Deus nos diz com muita clareza, sabe? Que nós temos que ter muita confiança no futuro. Para isso Ele nos deu inteligência, Ele nos deu capacidade, semelhança com Ele, para que a gente possa vencer os desafios usando aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa capacidade de aprender e de caminhar para um futuro com escolhas, como diz o pastor Márcio Valadrão sempre. Nós temos que fazer escolhas, e boas escolhas, para que o futuro seja melhor. Amém. E nós chegamos aqui ao final deste programa, agradecemos a sua participação e convidamos para estar conosco no nosso próximo Advocacy.